Olá a todos, bem-vindos. Hoje quero falar com vocês acerca de restauração. E vamos a um momento em que foi preciso fazer várias restaurações, várias reparações, que foi o momento em que os judeus voltaram do cativeiro. Vocês sabem que o povo de Israel pecou, falhou na aliança que tinha com Deus e como castigo eles foram levados para um cativeiro, foram conquistados por outra nação e foram levados para longe de sua casa. Mas a seu tempo Deus orientou todas as coisas para que eles pudessem regressar e quando alguns judeus regressaram a Jerusalém, eles começaram a restaurar a cidade que estava destruída, estava um caos. Eles restauraram o templo com muita alegria, eles viram mesmo Deus a ajudá-los, apesar de terem oposição, eles restauraram o templo. Depois também restauraram as muralhas à volta da cidade, mas havia uma coisa que faltava a ser restaurada, que era o relacionamento com Deus. Eles precisavam de uma restauração espiritual. Eles já tinham restaurado o que era físico, a cidade estava tudo a compor-se, mas eles precisavam de renovar o relacionamento com Deus, de renovar a aliança que eles tinham com Deus, o compromisso que eles tinham com Deus. E começou tudo com, vocês podem me acompanhar, e depois de verem o vídeo podem ler o livro de Neemias, que fala muito bem acerca desta restauração, e o livro de Esdras fala acerca do retorno do povo a Jerusalém. E no capítulo 9 de Neemias nós vemos aqui como Deus restaurou espiritualmente o seu povo. Então, do versículo 1 a 5 diz assim: No dia seguinte, no dia 24 desse mês, os israelitas reuniram-se para um jejum, vestiram roupas grosseiras e deitaram pó sobre as cabeças em sinal de luto. Separaram-se dos estrangeiros e de pé confessaram os seus pecados e as culpas dos seus antepassados. Durante 3 horas estiveram de pé nos seus lugares a ouvirem a leitura do livro da lei, e durante outras 3 confessaram os seus pecados e adoraram ao Senhor seu Deus. Então nós vemos que eles retiraram-se, juntaram-se todos para ouvir a lei de Deus. Diz que eles durante 3 horas estiveram de pé nos seus lugares a ouvirem a leitura do livro da lei do Senhor. E quando eles ouviram esta leitura, começou a acontecer algo na vida deles. Eles começaram a tomar consciência dos seus pecados, começou a pesar neles aquilo que eles tinham feito e reconheceram no seu coração que o castigo que eles receberam era merecido. E eles começaram a sentir a culpa do pecado e durante outras 3 horas eles estiveram ali a confessar os seus pecados e a adorar a Deus. Então, o primeiro passo que eles deram para esta restauração espiritual foi confessar os seus pecados. Foram os seus pecados que os separaram de Deus, foram os seus pecados que os levaram ao cativeiro. E agora que Deus estava a restaurá-los, estava a restaurar a nação, e Deus estava a restaurá-los espiritualmente, eles estavam a caminhar também na direção de Deus e começaram por confessar os pecados, por pedir perdão a Deus. E este é um primeiro passo muito importante para a restauração espiritual. Se nós queremos renovar o nosso relacionamento com Deus, precisamos de nos colocar diante dele, de abrir os nossos corações, de confessar os nossos pecados, de reconhecer que somos pecadores e pedir-lhe perdão pelos nossos pecados. E de seguida eles relembraram quem Deus é e o que ele fez. E o povo de Israel tinha tanto para lembrar do que Deus fez com eles. Deus fez maravilhas, que são as maravilhas que, se vocês continuarem a ler o capítulo 9, se lerem do capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 37, vocês vão ver como eles vão relembrar tudo o que Deus fez. Eles vão lembrar quem Deus é, que Ele é o Senhor, que não há outro, foi Ele que fez os céus, foi Ele que criou todas as coisas, fez a terra e tudo o que nela existe e os mares. Eles reconhecem que é Deus que dá vida a todas as coisas e eles adoraram a Deus. Eles disseram que Tu és o Senhor Deus, foste Tu que escolheste Abraão. E eles lembram agora aqui a história de Israel. Deus chamou Abraão para o separar, para fazer uma nação dele. Deus foi fiel com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão que se estendeu aos seus descendentes e que se estendeu a estes judeus que estavam aqui a adorar a Deus. Deus viu quando o povo estava em aflição, quando eles eram escravos no Egito, e Deus foi em socorro deles. Deus foi fiel à sua promessa, Deus libertou-os
Deus fez maravilhas e prodígios durante esse processo de libertação e o povo de Israel pôde ver diante dos seus olhos as maravilhas que Deus é capaz de fazer. Eles passaram a pé enxuto entre o mar. Deus abriu o mar e livrou-os da perseguição dos egípcios. E Deus, quando o povo de Israel estava no Sinai, Deus deu a lei. Diz aqui que Deus deu ordens justas, leis verdadeiras, preceitos e mandamentos, mas eles estão aqui a reconhecer que a lei que Deus lhes deu e que eles tinham estado a ler, que a lei que Deus deu era perfeita, era justa, era aquilo que o povo precisava para estar bem, era algo que Deus criou para o bem do seu povo. E Deus fez isto através de Moisés. Eles estão aqui a relembrar a história, a relembrar o que Deus fez. Quando eles tiveram sede, Deus deu-lhes água, Deus deu-lhes a terra que lhes tinha prometido, Deus deu-lhes essa conquista. E depois eles começam a reconhecer, porém, os nossos antepassados, cheios de orgulho, mostraram-se rebeldes e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles reconhecem que, de facto, eles como nação erraram, desviaram-se dos caminhos de Deus. E eles estão aqui a relembrar isso, eles estão a reconhecer, estão a prestar louvor a Deus, estão a prestar adoração a Deus e estão a reconhecer que precisam dele, estão a reconhecer que pecaram, estão a reconhecer que se afastaram de Deus. Eles estão a reconhecer isso, estão a reconhecer que foram rebeldes e que voltaram à escravidão porque se afastaram de Deus, adoraram outros deuses, adoraram outros ídolos e afastaram-se de Deus. E depois eles entram aqui no meio desta adoração e dizem: mas tu és um Deus de perdão, cheio de bondade e misericórdia, paciente e cheio de compaixão, e não os abandonaste. Eles reconhecem: Deus, tu és tão bom. Deus, tu és tão bom, porque mesmo o teu povo sendo rebelde, mesmo nós tendo-nos afastado de ti, tu não nos abandonaste, não nos deixaste perdidos, não te esqueceste de nós. Deus podia ter desistido do povo de Israel e podia tê-los deixado no cativeiro e seguiam, mas não, Deus restaurou-os, Deus trouxe-os de volta, Deus não os abandonou. Deus foi fiel, Deus foi fiel, Deus é sempre fiel. E eles continuam, este capítulo é muito grande, tem vários versículos, tem 37 versículos e ao longo destes 37 versículos nós vemos uma adoração a Deus, um reconhecimento de quem Deus é, um reconhecimento do que Deus fez e uma gratidão profunda, porque Deus não se esquece deles, porque Deus é grande, porque Deus é poderoso, porque Deus é fiel, Ele mantém a sua fidelidade. E eles depois dizem: não sejas indiferente a todos os sofrimentos que nos atingem, a nós. Não sejas indiferente, Deus. Lembra-te de nós, vem restaurar-nos, vem ajudar-nos. Eles fazem aqui este clamor a Deus. Este clamor a Deus. Eles reconhecem que precisam de Deus. Eles reconhecem que precisam de Deus. E isto é um grande passo que nós também temos de dar se queremos que Deus nos restaure espiritualmente, se queremos nos aproximar de Deus. É reconhecer quem Deus é, um Deus grande e poderoso, superior, altamente superior a nós, porque nós não somos nada diante de Deus. Precisamos lembrar o que Deus já fez na nossa vida, sabendo que Ele não desistiu de nós, em momento nenhum. Nunca nos deixou. Isto é uma alegria e uma satisfação profunda que nós podemos ter. É que Deus não nos deixou e não desiste de nós. Precisamos então de relembrar quem Deus é e aquilo que Ele fez. E isso vai nos levar aos pés de Deus e vai nos levar à presença de Deus e vai nos levar a reconhecer que Deus é tudo o que nós precisamos. Por fim, no capítulo 10 de Neemias, o povo de Israel renova o compromisso que tinha com Deus. Eles fazem mesmo um compromisso por escrito. Eles foram os sacerdotes e tem até aqui uma lista de pessoas que foram assinar. Deus já tinha feito um compromisso com eles, que ia ser com eles, que ia estar com eles, que ia guardar o seu povo, tinha planos para o seu povo, que deles viria o Salvador. E eles aqui arrependem-se e renovam o compromisso que tinham com Deus. Eles renovam a aliança que tinham com Deus. Eles voltam a dizer: Deus, nós queremos assumir este compromisso contigo. Queremos estar contigo, queremos ser-te fiéis, queremos voltar a estar de acordo com a tua vontade. E eles renovaram-se o compromisso com Deus. E desta forma, neste dia em que eles se dedicaram a isto, eles confessaram os seus pecados, eles lembraram quem Deus é, eles adoraram a Deus, eles renovaram o compromisso e desta forma Deus restaurou este povo espiritualmente, restaurou o coração deles, restaurou o relacionamento deles com Deus. Deus fez esta restauração porque o que era físico, as muralhas, o templo estavam restaurados, agora o relacionamento com Deus também foi restaurado. Porque nós podemos
à nossa volta até as coisas já se compuseram, apesar de termos passado por problemas, né? E já compusemos a nossa vida, já está tudo assim nos trinhos, mas se o nosso relacionamento não está restaurado, se o nosso relacionamento com Deus não foi renovado, o nosso compromisso com Deus não foi renovado, então nada do resto valeu. Eles podiam ter as muralhas erguidas e o templo bom, mas de que é que valeu tudo aquilo que Deus dirigiu, Deus ter-los trazido de volta, Deus ter restaurado tudo, se não tivesse havido esta renovação de compromisso com Deus, esta renovação da aliança? Isto foi muito importante. Então, assim como os israelitas, nós muitas vezes também nos afastamos de Deus e distraímos com outras coisas e muitas das vezes sentimos-nos fracos espiritualmente porque entendemos que não estamos tão perto de Deus como gostaríamos, como deveríamos, como já tivemos noutros tempos. Mas não podemos conformar-nos com isso. O povo de Israel sofreu um severo castigo por se ter afastado de Deus, mas nós não vamos deixar que se chegue a esse ponto. Vamos aproximar-nos de Deus, vamos ver como estes judeus se aproximaram de Deus e tiraram tempo para ouvir a palavra. Vocês sabem, esta renovação, esta restauração começou com eles lerem a palavra de Deus. Então começa aí. Começa a confrontar a tua vida com a palavra de Deus, começa a ler, começa a ouvir, começa a estudar a palavra de Deus para que ela possa tocar na tua vida, para que ela possa confrontar com o teu pecado, para que então tu comeces este processo de restauração espiritual, que começa com confessar os teus pecados, depois tu reconheceres quem Deus é e adorá-lo e por fim renovares o teu compromisso com Deus verdadeiramente, recomeçares a tua caminhada com Deus e continuares para a frente, seguires em frente com a ajuda de Deus, com a força de Deus. É Deus quem opera esta renovação dentro de nós, mas nós também temos que dar os nossos passos, tal como estes judeus fizeram. Durante 3 horas eles ouviram a palavra, durante outras 3 horas reconheceram os seus pecados e adoraram a Deus. E depois renovaram a aliança. Não estou a dizer que tens que passar agora 3 horas a ler a palavra e 3 horas não, mas que seja um processo que tu começas na tua vida e que continues e que realmente te leve a uma proximidade do Pai, como um filho que és. Deus ama-te como o Pai que é, Ele quer estar próximo de ti, Ele quer te ajudar, Ele quer te renovar. Então aproxima-te de Deus e começa por ler a palavra e deixa que Deus te renove espiritualmente. Que Deus te abençoe.